Olá, olá, olá a todos! Pessoal, mais um futebol apaixonante aqui para vocês, mais um especial aí do que a gente está armando, programas gravados, né? Não estamos ao vivo. Espero, espero que vocês estejam gostando dos nossos especiais. Como vocês estão vendo ou ouvindo, eu sou o Thomas Lagoa e hoje estamos aqui para falar algo que para os apaixonados por futebol, como o próprio nome diz, né, mexe muito, né, cada 4 anos, e que são as expectativas para a Copa de 2022, né? A gente vai abordar aqui, vamos falar de alguns assuntos aqui. Tá comigo, estamos de dupla hoje, Leandro Silva. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo, Thomas. Satisfação imensa em estar aí nesse especial aí, fim de ano, futebol apaixonante. Então, vamos falar muito sobre essa competição que vai finalizar e coroar aí o ano de 2022 de futebol mundial. A Copa do Mundo, realizada no Catar. Exatamente. E aí o, o Leandro tocou num ponto já muito interessante, que é a primeira Copa, né? Primeira Copa realizada no Oriente Médio e a primeira Copa é, no fim do ano, né? Então sempre, historicamente, a Copa sempre foi em junho, mais tardar julho. Então é algo, como que a gente pode dizer? É algo precursor, né? É algo que nunca aconteceu. Então vai ser uma Copa única, já só por isso, né, Leandro? Exato, né? As razões para que isso é, aconteceu foi justamente pelas questões climáticas, né? Em tese, se a Copa fosse realizada no Catar ali entre junho e julho, as condições climáticas não seriam favoráveis para Seria desumano, né? jogar. Seria desumano. Países como o Brasil, enfim, Estados Unidos, México, sentiriam, mas não tanto, porque já estamos acostumados, né? Principalmente ali ó, os jogadores que já tiveram ali um nascimento no futebol nordestino e os mexicanos e americanos também pelo fato das condições climáticas serem oscilantes. Agora, o foco, né, de Copa do Mundo, né, as grandes seleções são europeias e seleções europeias sentem muito, né? A Copa aqui no Brasil, toda vez que um jogador vai falar sobre ela, ele sempre cita a questão climática, uma questão que preocupou as seleções, fez com que elas tivessem que fazer uma preparação atípica do que outras Copas, e você via que as seleções sentiram, né? Principalmente na primeira fase, com seleções sul-americanas se dando muito melhor do que as europeias. Né? Um grande exemplo é Chile e Espanha. O Chile, fisicamente, foi uma coisa absurda em cima da Espanha. E muito também pelo fato de, naquele momento, acho que foi no Beira-Rio, e olha que era no Rio Grande do Sul, mas se não me engano foi no Beira-Rio, e estava quase 30 graus. Então, no Catar seria basicamente isso se a Copa fosse em junho. Em dezembro, terá calor, mas um calor um pouco mais moderado. E outra coisa, Thomas, é a questão do nível técnico. As últimas Copas vêm tendo um nível técnico legal, é basicamente uma melhor que a outra, porém, é recorrente grandes craques chegarem nas Copas ou já contundidos e esporadicamente serem titulares apenas no final de fase de grupos, como aconteceu com o Salah, por exemplo, em 2018, ou jogadores chegarem na Copa do Mundo já basicamente baleados com muitos problemas, como foi o caso do Drogba em 2010, por exemplo, na Copa lá na África. Com a Uhum. Copa sendo em dezembro, a chance diminui, porque é bem no meio da temporada europeia. E esses craques jogam no futebol europeu. Então, vai ser uma questão interessante, porque, em tese, teremos mais jogadores com bom ritmo, mais jogadores com bom nível técnico, pelo fato deles estarem ali na metade da temporada e não no final, como acontece todos os anos, que a Copa do Mundo. Mas de contrapartida, que para os jogadores que atuam no futebol sul-americano é pior, Exato. porque vai estar no Ou até, fim de temporada. Então, por ou exemplo, até mesmo da Se o MLS, por Hulk exemplo. também, se o Hulk, por exemplo, é convocado para a Copa, ele tem risco de estar já bem desgastado também, né? O Hulk foi só um exemplo, gente. Tipo, se o Hulk fica
estiver no Galo até o final do ano que vem, né? O Tô Andrés dando Pereira, por exemplo. exemplo. O Andrés O Pereira, Andrés Pereira, o Gabigol, exato. muitos exemplos. Renato Augusto, Rafael Veiga. Se algum desses for convocado, vai estar no final da temporada aqui, né? Exato. Então tem isso. É, eu queria só citar um pouco algumas informações que a gente já tem, né? Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Holanda, Croácia, Espanha, Sérvia, Suíça, Inglaterra e Argentina já garantiram presença, né, Leandro? Essas seleções já estão garantidas na Copa. O Brasil segue sendo o único que, que disputou todas as Copas. E aí, na UEFA, a gente vai ter 3 vagas e temos Portugal, Suécia, né? Disputando Itália, Ucrânia, País de Gales, República Tcheca, Escócia, Áustria, Turquia, Rússia, Polônia e Macedônia. Algumas delas já caíram, né, pelo caminho, se eu não me engano. Isso. Mas a gente vai ter Portugal ou Itália vão estar fora, né? Uma das duas, né? Uma das duas, ou as duas, dependendo do Ou as azar aí. duas. Ou as duas. Então já é uma pena, né? Já é uma pena. É É, uma pena porque todo ano, basicamente, estamos tendo uma grande seleção fora, né? 2018 Itália, e agora novamente podendo ser a Itália de novo. exato. E ter Portugal fora simbolizaria o fim de uma coisa que a gente vai falar já já, né? De um jogador, é, né? Então seria o fim desse jogador em Copas também, né? Provavelmente. É, a gente tem ainda 2 vagas e meia na América do Sul, né? E meia, porque um vai para a repescagem e pode se classificar na repescagem, né? Equador, Chile, Colômbia, Uruguai, Peru, Paraguai, Bolívia e Venezuela, né? Mas esses últimos aí, muito difícil. A gente pode ficar ali até o Uruguai, eu acho. Talvez o Peru. Na CONCACAF, os de sempre, Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras. Na FC, Irã, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Líbano, Iraque, Síria, Arábia Saudita, Japão, Austrália, Oman e China. Na CAF, Argélia, Camarões, Egito, Gana, Mali, Marrocos, Nigéria, Congo, Senegal, Tunísia. Na UFC, é o único time, é o único continente que um time classifica e para repescagem, né? Não tem vaga direta na Oceania. Nova Zelândia, Ilha Salomão, Nova Caledônia, Tahiti, Fiji, Vanuatu, Nova Guiné, Samoa Americana, Tonga e Ilhas Cook. Então, normalmente é a, no- é a Nova Zelândia que vai, né? A Austrália já tá, né? Não, a Austrália A ainda não Austrália, tá. Não sei. não, não, ainda não, mas tem encaminhado. Bem encaminhado, aliás. É. Então, normalmente é sempre lá a Austrália que sobra, né? É. Normalmente. E lembrando que a Então, Austrália, ela pediu, né, para a FIFA mudar de continente, né? Porque ela via que o nível da Oceania era tão absurdo em relação dela com as demais, que ela se sentia impotente de ficar todo ano disputando a repescagem. Aí a FIFA deu essa moleza aí para ela disputar as eliminatórias asiáticas, que não é tão fácil assim, mas para a preparação da Austrália em Copas melhora um pouco. sim, exatamente. É, bom, então aí começamos aí com essas expectativas, né, Leandro? Quais são? Eu tô muito animado com essa Copa, já desde já. Sempre quero que a próxima seja a melhor Copa, mas
das que eu vi, nenhuma ainda superou 98 e 2006. Mas eu torço muito, em termos de nível técnico e de tudo, né? A do Brasil foi algo também incrível, né? Ter uma Copa aqui, ficou marcada negativamente pelo 7-1, mas a de 2022 é uma Copa de paradigmas, né? Para quebrar paradigmas aí. Então, já me anima muito. Queria saber a sua, se você também está animado que nem eu já, com menos de um ano, né? A gente já está no fim de dezembro já, então um pouquinho mais de 8 meses para a Copa, né? Menos de um ano. E não, estou com uma expectativa alta. 8 não, 10, desculpa. Um Isso. pouquinho mais de 10 meses. Estou com uma alta expectativa para essa Copa do Mundo. E você citou algo que ela tende a ser mesmo, de paradigmas. Eu acho que ela é uma Copa propícia para uma seleção africana finalmente chegar a uma semifinal. Podemos ter um título inédito, só que aí o título inédito envolve muito uma questão de, sei lá, uma Holanda muito inspirada, enfim, ou até mesmo, né, o Portugal ressurgindo aí nessa repescagem, tendo uma atuação fantástica do Cristiano Ronaldo nos mata-matas, enfim. É uma Copa propícia a questões novas, a novidades. Só que uma coisa que, falando mais do continente sul-americano, que me preocupa, e eu faço uma projeção hoje disso, é que eu vejo que é mais uma Copa do Mundo e que não teremos um representante sul-americano em semifinais. A tendência é essa, infelizmente. Tomara que esteja errado, tomara que, sei lá, Argentina e Brasil, por exemplo, façam a semifinal em busca da final lá no Catar. Mas as minhas expectativas elas são altas, mas analisando o futebol e analisando o nível, é uma Copa que tem possibilidades reais de termos o que aconteceu em 2018, que foi uma Copa em que não vimos ali nenhum representante sul-americano. Pelo contrário, né? 4 representantes europeus nas semifinais. Então, é uma Copa, toda a Copa do Mundo dita uma regra pós ela, né? Seja tática ou técnica. E essa Copa tende a ser isso, porque a Eurocopa foi muito isso nessa temporada. A Eurocopa ela já deu uma demonstração do que teremos na Copa do Mundo, que é seleções que não têm bagagem, que não têm um nível técnico tão alto assim quando você faz um prognóstico, mas que dentro de campo vai dar muito resultado. Um exemplo é a República Tcheca, por exemplo, vem sendo de igual para igual, jogando muito mais que a Holanda, que era a favorita, em um mata-mata. Então, é uma Uhum. Copa do Mundo em que podemos ter muitas surpresas. E dentro dessas surpresas, resultados ali inimagináveis. E é o que acontece, né? A Copa do Mundo é disso, né? É Senegal vencendo França em 2002, enfim. É o Chile, né? Dando um chocolate na atual campeã Espanha em 2014. É o Peru quase tirando o ponto da França numa fase de grupos em que a França posteriormente seria uma campeã basicamente irretocável. Então, Copas tem isso, né? Só que essas Copas, muitas das ocasiões, das surpresas, ficaram no quase. Eu acho que em 2022, esses quase anteriormente vão se tornar realidade. Principalmente essa questão do time africano. Eu acho que é uma Copa do Mundo propícia para as seleções africanas, até pela questão da temperatura e pelo nível. Vai lembrar que a Argélia não perde a 32 partidas, né? Se não me engano, é 3 ou 4 anos invicto. E é uma seleção talentosíssima, com uma Reza aí, tá brilhando no City, sendo o carro-chefe dessa seleção. Sem falar de Senegal, que tem Koulibaly, enfim. É claro, essas Mané. seleções ainda têm que. Tem, Mané, essas seleções ainda têm que garantir a classificação. Vai lembrar que as eliminatórias africanas está na reta final, está na sua fase final, que é o mata-mata. Não me recordo se já teve o sorteio dos confrontos, mas Senegal e Argélia possivelmente vão estar aí garantidas e representando o continente. Então, é uma Copa do Mundo que, em tese, Thomas, vai ser uma Copa do Mundo de pelo menos umas 2 ou 3 novidades do que não vimos ainda Uhum. a história delas. Uhum. Você falou também, a gente pode lembrar do Paraguai, que quase se classificou em cima da Exato. França, que a França foi campeã em 98 com o Golden Goal do E o Paraguai Blanc. também contra a Espanha, né? Em 2010, né? O Paraguai ficou muito perto de eliminar a Espanha em 2010. Muito Com o perto, Cardoso, é verdade. com o Cardoso perdendo É o verdade. pênalti. Ah, O de 98 é que era ruim de fazer gol o Paraguai, mas era brilhante era, de defender porque tinha o Gamarra, né? exato. Tinha o trio defensivo lá, né? Que é o Chilavera, Arce e Gamarra, né? Exato. E ainda Aliás, tinha o Celso, e ainda tinha o Tite, Celso Ayala, né? Que era um bom zagueiro também. Ah, mano, teve muita Croácia, na própria 98, a Croácia eliminou
Alemanha. A Copa de 98 ela foi Che- espetacular, acho que por isso também, né, Thomas? Teve muitas coisas É, aleatórias bacanas. é. A O Croácia foi a Chile grande fazendo, surpresa. o Chile fazendo uma Puxa, grande Copa. é que deu azar de cair nas oitavas com o Brasil, né? Mas aquela dupla Exato. Salas de Zamorano ali era das melhores, né? Que a gente tinha. Uma das melhores duplas que eu já vi era Salas de Zamorano. Mas empatou com a Itália, né? Depois, acho que empatou algum outro jogo e venceu outro. Acho que empatou com a Áustria e venceu o Camarões, O ou ao mundo contrário. conheceu o Bergkamp, né? Muitos não conheciam o Bergkamp, conheceu na Copa de 98 também, O Bergkamp o da Bergkamp, Holanda. Bergkamp. que ele Muitos não já estava conheciam em ele. 94, né? Ele já estava em Exato. 94. Não, mas jogava É, demais. Aquele gol contra a Argentina, pelo amor de Deus. espetacular. Espetacular. Mas eu também eu concordo. Eu acho que vai ter boas surpresas aí. Eu quero que a gente já vai ter uma seleção debutante, que é o país sede, é o Catar, né? Já vai ser a primeira Copa. E eu espero por mais seleções aí fazendo sua primeira Copa, sabe? Seria muito legal ter outras seleções como o Mali, por exemplo, sabe? É difícil, mas seria Eu não muito lembro legal. se Canadá já disputou, mas Canadá tá próximo disso. Não sei se Canadá já disputou. Eu Porque acho Canadá que tá, talvez lá tá, atrás. né, então, porque Canadá tá basicamente já certo na Copa do Mundo. É, é uma participação. Em Como é? 86, Ó, é, perdeu os 3 jogos que disputou e foi a última colocada. E estão chamando o Canadá de sensação na CONCACAF, nas eliminatórias, né? com o Davis jogando muito, lateral esquerdo do Bayern de Munique. E o David também do Lille. É uma geração muito boa, que tá bem É, no futebol europeu. Isso que é bacana. exatamente. Aí, Leandro, eu queria que a gente falasse um pouco das seleções que a gente pode apostar aí como favoritas. Não, antes disso, vamos falar um pouco do Brasil. O que esperar do Brasil, né? Eu já falo, o Leandro já adiantou, eu concordo. Eu acho que, inclusive, em 2018, os torcedores estavam até com mais expectativa do que para essa Copa, né? A não ser que chegue e o Brasil faça um. É que vai ser mais amistoso, né? Mas que jogue, encante, mas sei lá. Eu não vejo, eu vejo o Brasil novamente em quartas, assim, sabe? Eu não acho que é da. Eu acho que está entre as 8 principais seleções do mundo hoje, mas não está entre as 4, sabe? Então eu infelizmente não tenho boas perspectivas, não gosto. Eu até acho que a base da seleção é bem convocada, tem alguns nomes, mas, cara, na hora do jogo não flui. É impressionante. Tipo, é, tem muito resultado, a gente não pode falar que dos números da seleção do Tite, isso tem muito, mas a gente sabe que não é assim, os números não jogam, né? E, e na hora do jogo precisa jogar. É complicado, Thomas. É complicado porque você falar de seleção brasileira, que foi o tema, né, da gravação da semana passada com o Brunão e o Tiagão, e batemos muito nessa tecla, essa questão que é complexo demais você falar da seleção brasileira. A chance de você, no futebol apaixonante, abrir uma live e a sua opinião sobre a seleção brasileira confortar e confrontar diversos corações é fácil, porque você vai estar falando numa crítica de desempenho, só que para os saudosistas isso é errado porque os resultados são favoráveis. Então é muito complexo você falar da seleção brasileira. Mas, como eu, você e basicamente todos que participam aqui do Futebol Apaixonante, analisamos desempenho, para posteriormente analisarmos o resultado. E o desempenho da seleção brasileira não é empolgante.
O desempenho da seleção brasileira não é um desempenho que você fale que ela vai eliminar grandes potências, né? Inclusive é o próximo assunto das favoritas. O Brasil hoje, no meu ver, não é favorito. Inclusive, quando chegar nessa parte, eu vou até falar 3 seleções que são favoritas. E para mim, não tem um lugar para uma quarta seleção, que nem é o Brasil. E se eu fosse colocar 4 seleções, o Brasil não estaria nelas. Talvez o top 5, sim. O Brasil seria a quinta seleção. Mas eu vejo 4 seleções à frente do Brasil. E 4 seleções é muita coisa. E detalhe que tem outras seleções que eu coloco abaixo do Brasil que eu não tenho muita confiança que se o Brasil enfrentar, vai vencer. Eu vou muito Tipo a na Argentina, né? tipo Portugal, por exemplo. Portugal, caso ele passe, é uma seleção muito insegura. Portugal, aliás, é uma versão brasileira europeia. Uma seleção que tem talento, tem um grande É jogador, isso né? que eu ia falar. Não, e que diferente da última, por exemplo, não é só o Cristiano Ronaldo. Não é, eu Portugal acho que tem é muitos jogadores absurdos com potência. Tem jogadores para talvez ser a melhor, talvez. exato. O Rui Costa, né, grande Rui Costa, inclusive eu estava vendo os vídeos dele recentemente da Euro de 2004, um jogador espetacular, ele falou que Demais. dentro de Portugal não tem discussão. Essa geração é a mais talentosa da história de Portugal, porque pessoas de fora falam que a geração do Figo e dele é a mais talentosa. O próprio Rui Costa recentemente chegou a público e falou: não é. Vocês podem considerar por critério seu, mas aqui dentro de Portugal essa é a geração mais talentosa. Quase que criticando diretamente o treinador, né, que não consegue fazer com que essa seleção, por exemplo, ganhe da Sérvia em casa, necessitando apenas do empate, e acaba tomando a virada. Então, essa seleção, eu vejo o Brasil um pouco acima de Portugal, mas se você me falar oitavas de final, Brasil e Portugal, mata-mata, tendo o Cristiano Ronaldo do outro lado, eu não vou ter a Não confiança dá de que o para Brasil gravar? vai vencer. É. E aí você fala, você tem o Neymar, que às vezes fisicamente não vai estar bem, e tendo do outro lado um Cristiano Ronaldo absurdo, que em mata-mata cresce independentemente da competição, é complicado. Mas um prognóstico eu vejo o Brasil um pouco à frente de Portugal, até pelo fato, né, da seleção portuguesa estar na repescagem. Então, a seleção brasileira, ela vive um momento hoje, porque assim, o futebol hoje, ele não é tecnicamente, ele é taticamente. A Itália mostrou isso. A Eurocopa de 2021 mostra isso. A Itália não tem o melhor time que a Inglaterra, a Itália não tem o melhor time que a Bélgica, não tem o melhor time que Portugal e não tem o melhor time que a França. Mas por que a Itália foi campeã? Porque é um sistema tático que funcionou, compacto e em E 120 pode minutos de funcionar jogo na Copa, viu? e pode funcionar na Copa. Inclusive, a Itália é o meu quarto time favorito. É complicado você colocar um dos favoritos que nem está na Copa ainda, né? E Uhum. pelo contrário, né? Pode estar fora. Mas é impressionante. E você, Thomas, que até já acompanhou mais Copas que eu, você sabe a força da Itália em mata-mata. A Itália, ela cai muito em fase de Sim. grupos, mas ela cai pouco em mata-mata. Se você pegar o histórico da Itália, a Itália tem um aproveitamento em mata-matas absurdo. Ou ela chega em quarta, semi ou final e é campeã, ou ela já para na fase de grupos, como aconteceu em 2014 e 2010, igual 2006. Foi passando, foi campeã em cima da França. Então, é uma Ninguém seleção dava nada para a Itália em nada, 2006. nada, nada. E E porque impressionante. tinham mais seleções mais talentosas, não que a Itália não era, né? A Itália tinha o Totti, o Pirlo, dispensam apresentações esses dois. Mas tinham outras assim que era o próprio Brasil. Eu lembro em 2006, eu era pequenininho, mas eu estava vendo o pré-jogo da Globo, do Casagrande e o Falcão estava comentando, os dois cravaram a vitória da Alemanha. Cravaram, mas com tranquilidade. A Alemanha vai chegar na final em casa. A Itália ganhou na prorrogação. Gol do Grosso e do Del Do Del Piero. Piero. Então, é uma seleção muito, muito Tinha o perigosa. Del Piero também no banco. No Já, banco. já, já veterano, né? Exato. É que tinha os Porque, para bate. quem não lembra, o Del Piero estava como sensação da Itália em 98. Exato. Em 2002 ele é titular, né? Inclusive, na Copa de Japão aí. O Del Piero usou a 10 em 98 com o Baggio no banco usando a 18. Você vê o nível. Não, o Del Piero é espetacular. Um dos melhores jogadores que eu vi aí sendo italiano. Talvez se eu fosse credenciar, acho que o Totti foi o que eu mais gostei de ver jogar. Mas o Del Piero foi uma coisa Hum. espetacular. Coisa absurda. Mas só para encerrar a questão do Brasil, eu vi a seleção brasileira chegando em semifinal se ela tiver a sorte do Uruguai em 2010. O Uruguai chega na semifinal de 2010 porque ele pega a Coreia nas oitavas e Gana nas quartas. Se o Brasil tiver um caminho E foi parecido, quase o pegar Gana, hein?
E Foi quase quase. ganhando, a gente Que lembra, né? jogo dramático. A gente lembra lá do Suárez tendo o dia de Muslera e aí posteriormente ganhando nos pênaltis. O Louco Mas Abreu caso o sendo o Louco Brasil. Abreu. Que nós brasileiros já tínhamos recebido um spoiler, né? No Cariocão daquele ano, né? Só que o mundo não Já. sabia muito bem. Mas caso o Brasil não tenha uma sorte em mata-mata, como o Uruguai teve, por exemplo, em, em 2010, caso o Brasil, nas quartas, enfrente uma outra vez uma seleção forte do continente europeu, vai ser difícil. Vai ser difícil porque o nível tático do Brasil não é bom e hoje não tem jeito. Esquece tecnicamente, é tática. O futebol hoje é movido pela tática e tem aqueles 30, 40% da técnica, mas 60, no mínimo 60% é tática. E eu vejo a seleção brasileira taticamente muito abaixo das europeias. Eu concordo. Você acha que já vai ser a terceira Copa do Neymar, né? E para mim é a última. Então, isso que eu ia te perguntar. Você acha que é a última por conta do descenso na carreira ou por idade mesmo? Eu acho que Não, por idade questão física. Questão física. ainda teria, né? É porque ele não quer, parece, né? Ele não tá muito afim, né? O Neymar, para o Neymar chegar em 2026 com condições de Copa do Mundo, ele vai ter que estar arrebentando no futebol brasileiro e o técnico vai ter que gostar muito dele. E a gente não sabe. E provavelmente, eu acho que em 2026 teremos um treinador estrangeiro. Aí a chance diminui muito, porque a gente sabe que a metodologia estrangeira é sempre da meritocracia. Eu acho muito difícil o Neymar fazer por onde para estar em 2026. Em 2022, para muitos, ele não faz, o que dirá em 2026. Então, E a pode questão ser, do Neymar. depende também do que ele fizer nessa Copa, né? Porque vai É, que ele decide, o Brasil é campeão, pode acontecer. A gente não tá falando aqui que o pode, lógico que Brasil. pode. É 90 minutos. Mas. Supondo o Brasil passando para o mata-mata, que eu acho que vai acontecer independentemente do grupo, até pela questão de pote 1 e os outros potes serem potes em tese um pouco mais simples. Cabeça de O, Bra- chave, né? o Brasil, o Neymar, em 90 minutos, o Neymar pode fazer muita coisa. Aliás, o Neymar em um minuto pode decidir um jogo. Então, a chance do Neymar Uhum, jogar bem, o que não me dá segurança é um Brasil e França o Neymar decidir. Eu fico inseguro, porque o Neymar uhum. ele sente quando o time adversário é mais forte que a seleção brasileira. Sim, Mas sim. o Neymar eu vejo 2026 longe, porque o Neymar com 29 anos está em decadência física. Então, o que dirá daqui a 4? Exatamente. O que dirá com 33? Que dirá. E lembrando, hein? São raros os grandes jogadores brasileiros que disputaram uma Copa acima dos 30 anos. É uma coisa que eu sempre falo quando o assunto é seleção. Tirando o Ronaldo, em 2006, Ronaldinho não disputou Copa acima dos 30, o Adriano não disputou Copa acima dos 30, o Kaká não disputou Copa acima dos 30, o Rivaldo não disputou Copa acima dos 30. Então, assim, é basicamente uma credencial. Se você é gênio, se você é craque brasileiro, pelo menos nesse século, acima dos 30, só o fenômeno. E é por isso que ele é fenômeno. É triste, mas é Eu acho, uma eu realidade. acho que nem o Pelé, né? O Pelé em 70, eu acho que O ele Pelé é tinha 28. Ele é 28. 28. Então em 74 ele já não foi. É Então difícil um craque realmente. brasileiro chegar com 33. É raro, é muito raro. É muito raro. Eu não lembro a idade do Romário, em 94. Sinceramente, eu não lembro. Mas eu creio que Não foi tinha. abaixo dos 30. Foi abaixo dos Não 30. tinha. Não tinha. Em 98, que ele põe a injustiça, ele tinha. Ah, E ele eu tinha. acho que, 2000 também. e eu acho que 98 era a Copa do Romário, viu, Leandro? É. Porque as atenções estavam todas no Ronaldo. Ele ia deitar naquela Copa, eu acho. E Dizem, talvez o Brasil dizem, fosse campeão. por ter apenas um ano, apenas acompanhei a Copa, né? Mas os bastidores e o pré-Copa eu não acompanhei. Dizem que a ascensão do Edmundo tirou qualquer possibilidade do Zagallo querer o Romário. Porque era um Mas, Edmundo ali mas não faz muito sentido porque o Zagallo pôs o Bebeto no lugar do Romário. então. Então, mas é uma coisa que eu escuto até hoje falar, que a Não, questão do Edmundo tirou o Romário, mas não faz sentido mesmo, não faz sentido. não faz, não faz. Tanto que eles convocaram o Emerson no lugar, um volante. Verdade, verdade. Grande Emerson, inclusive. É. Bom, agora sim, vamos falar aí das grandes favoritas. Eu acho que a gente vai concordar, viu, Leandro? Acho que a gente vai Acho concordar que aí que as grandes aí, já colocando a Itália mesmo tentar. É, mas é Itália, é França, é Inglaterra.
É, eu acho que a Inglaterra vem muito forte, velho, até pela Euro. Vem muito, vem muito, Bem preparado. vem bem preparada. Exatamente. E eu não sei, tipo, talvez seja a última aí da geração belga também, né? Então, Então a gente não sabe muito bem. Até agora, tipo, não ganhou nada essa geração belga, né? exato, exato. É por isso que o elenco lá anteriormente eu falei de top 5, né? Primeiro, eu vejo a Inglaterra. Aí eu vou É a explicar minha por quê. favorita também. A Inglaterra por dois motivos. Ela já era minha favorita para a Eurocopa. Porque a Inglaterra, o Southgate, que é muito criticado, mas faz um ótimo trabalho, criticado lá na imprensa inglesa. Ele tá fazendo um Mas ele trabalho. viaja mesmo. Ele dá umas Não, viajadas o mesmo. que ele fez, não, o que É, ele fez na final é um absurdo, né? É um absurdo, é, mas no contexto ele faz um ótimo trabalho, faz bom. porque É. por ele ter trabalhado na base da seleção inglesa desde 2014 e principalmente 2016, vai lembrar, a Inglaterra até E por 2017 não ter tinha muito. experiência em Copa como jogador também. Bom lembrar. Exato. E a Inglaterra não tinha título de mundiais, seja sub-17 ou sub-20. O Southgate deu os dois para a Inglaterra. A Inglaterra hoje ela é campeã sub-17, campeã sub-20, muito pelo trabalho muito bem feito. E essa geração de Mason Mount, toda vez que você liga na Premier League e vê um grande talento inglês, é muito pelo trabalho do Southgate anteriormente. Então ele é um cara que ditou esse bom ritmo, esse bom nível essa geração inglesa. E tem E aquela questão, tem muitos jogadores. exato, tem muito jogador. Tem o Mount, tem o Grealish, tem o próprio Rashford, eu acho um jogadorzaço. O Sterling, que joga Muito muito na Tem o seleção e no Sancho, time, não. tem o O Sancho, que é um Sancho é jogador. absurdo. E o Harry Kane, né? Que Então. dispensa, né? E é em todos os fatores. Talvez a única posição que a Inglaterra não seja tão assim é no gol, que é o Pickford. Mas, no meu ver, é um bom goleiro. E um goleiro que não falha. É difícil você. Aliás, né? A defesa mais bonita da Copa do Mundo para muitos é aquela do Pickford no chute, que eu não me recordo quem da Colômbia, lá nos últimos minutos do jogo lá das oitavas. Então ele é um É. goleiro assim. Só que a Inglaterra, eu coloco ela como favorita porque a Inglaterra está no mesmo contexto da Alemanha anteriormente. A Alemanha ela disputou a Copa de 2006 muito jovem, bateu na trave. 2008 bateu na trave. 2010 bateu na trave. Em 2012 foi doloroso, porque em 2012 caiu para a Itália e era uma Itália que era muito frágil. Era uma Itália que tinha Pirlo e Balotelli nada mais. E acabou vencendo. Lógico, né? Tinha aquele sistema defensivo, mas do meio para frente era só Pirlo e Balotelli. E foi até o Balotelli que fez os dois gols. E chega em 2014 com uma pressão, porque era uma geração que estava muito calejada, Nova. amadurecida, mas não tinha ganhado nada. E acabou ganhando aqui no Brasil. Essa Inglaterra não está ainda nesse ápice de amadurecimento, de calejar e tem que ganhar agora. Não. Ainda está num processo ainda inicial. Só que é uma seleção que tem semi de Copa do Mundo nas costas e final de Eurocopa. Então, é uma garotada com jogadores experientes como o Harry Kane, que tem uma experiência de vida, entre aspas, muito forte. Então, eu vejo a Inglaterra nesse contexto. O segundo é a França. E por E conta eu que acho ela que tá pode ter, só para continuar, e tem a maturidade, pode ter a maturidade de ter perdido a final da Euro também, e Então, isso se o Southgate não aprendeu com a ser final, não tem como, né? exatamente. Porque não, agora você foi perfeito, porque se o Southgate também não aprendeu com a final, porque o que ele fez na final é um absurdo, de não colocar as melhores opções o mais rápido possível, ele acaba colocando só no final. E outra coisa, né? Copa do Mundo é propício aqui a pênaltis. Espero que ele tenha aprendido que pênaltis você não coloca um jogador de 18 anos, por mais que ele já seja profissional. Se tem outras opções mais velhas, coloca essas outras opções, como aconteceu com o Saka, né, do Arsenal, que acabou perdendo o pênalti e acabou até chorando. Então, eu vejo a Inglaterra nesse quesito. A França eu vejo em segundo porque a França é uma seleção que oscila demais. Ela vive de momentos. Ela joga 80 minutos ruim. Quando ela resolve jogar, que é o problema. Que foi acontecer na Nations League. Ela É jogou mal foda, contra a Bélgica, é absurdo. resolveu jogar 3-2. Jogou muito mal contra a Espanha, resolveu jogar, virou a partida. Esse é o problema da França. Só que aquela questão, às vezes esse jogar mal tem consequências. Eliminação para a Suíça na Eurocopa. A Suíça tomou um 3-1 do nada, com o Pogba fazendo o gol, do nada. Só que aí a França dormiu. E a França está dormindo ultimamente, né? O Deschamps
vem batendo essa tecla que ele não está conseguindo o mesmo rendimento não só da Copa de 2018, né, mas do processo para a Copa de 2018. Inclusive, resultou numa final de Eurocopa lá em 2016. Então, eu coloco a França atrás da Inglaterra por conta disso, porque é uma seleção talentosa, é a melhor seleção do futebol mundial, é a que tem os melhores jogadores, só que o problema é esses lapsos de momentos negativos. Uhum. Exemplo, se enfrenta uma Inglaterra e tem esses lapsos, a Inglaterra não vai fazer um, ela vai fazer 2 ou 3. Aí não vai ter como voltar no jogo, por mais que resolva jogar. Então é complicado. E o meu terceiro é a Bélgica, porque a Bélgica se encaixa perfeitamente no que eu falei da Alemanha. É uma geração totalmente acalejada, que já passou por tudo. Eliminação de Copa, de Eurocopa e final de competição importante. A Nations Só agora. título que não, né? É, Então, só que, só que então, aí, complicado. só que aí me bate um pouco, talvez, isso pesar um pouco também. Exato, Porque dos dois lados. A Bélgica, diferente da Inglaterra, não tem tradição no futebol. A Exato. Inglaterra, por mais tempo que leve, sempre foi potência É um mundial, país do futebol. É um país do futebol. mesmo, mesmo sem ganhar títulos durante muito tempo. Ganhou, só que e tem um título mundial e sempre teve jogadores que estavam lá entre os principais do mundo. Owen, Rooney, Beckham, Gerrard, Lampard, isso falando mais para cá só. A gente for um pouco, vai, Gascoigne, Alan Bob Charlton. Shearer, Bob Charlton indo bem mais para trás, Bob Moore, Gordon Banks no gol, sabe? Então tem isso. A Bélgica é agora que virou referência. Exato. De, nunca foi. Nunca foi. Entendeu? Então essa geração de De Bruyne, Hazard, Lukaku já é a melhor da história. A Bélgica nunca tinha conseguido nada no futebol. E agora tem. E isso pode pesar um pouco pro outro lado, de não ter conseguido nada até agora. Então eu acho que é a última chance dessa geração. Claro que os novos jogadores podem seguir a safra, mas dessa geração é a última chance, eu acho. Eu comparo essa geração belga, só que é uma comparação que ela inicialmente não vai fazer muito sentido, porque essa outra geração ela conseguiu um título magnífico e a Bélgica não. Mas tem semelhanças, que é a geração da Dinamarca, dos anos 90, que é uma Dos geração irmãos que Ladro. só que eles conseguiram um título espetacular que foi da Eurocopa de 92, né? Algo que a Bélgica não conseguiu. Mas pelo menos os irmãos Laudrup conseguiu, juntamente com o Schmeichel também, Thomasson não, Thomasson foi depois. Mas enfim, Tomação foi depois. Thomasson foi depois. Acabei confundindo. E aí, por conta disso, eles conseguiram concretizar uma geração, mas que essa transição não foi das melhores. A Dinamarca ficou um bom tempo longe dos holofortes. E vai acontecer isso com a Bélgica. A transição nessa geração ela não é boa. É uma transição de jogadores talentosos, só que muito menos que esses. Então, a Bélgica tem E é o que a última. aconteceu com a Dinamarca. Não, Depois exatamente. dos irmãos Laudrup, tem, ó, lógico, o Eriksen aí, é uma seleção que chega ali em oitavas, mas não é igual, né? Não é igual, não é igual. É aquela questão. Essa geração, ela vai levar para a história da Bélgica referências para que tenhamos Eriksen, por exemplo. O Eriksen, no magazine da Liga dos Campeões, ele falou que a referência dele foi o Laudrup. Então, o De Bruyne vai ser o Laudrup para um Eriksen futuramente belga, que é a questão da referência. Só que o problema da Bélgica é isso, é a pressão. A Dinamarca, eu não era nascido, mas eu tenho certeza que a Dinamarca não teve pressão em ganhar 98, por exemplo. Ou em ganhar em Não. 92 a Eurocopa. Não teve pressão. Essa geração tem. E o porquê, eu não sei muito bem, porque a imprensa belga e a imprensa europeia pressiona demais a Bélgica por um resultado. E isso não é bom. Isso até ajudou a França em 2018. Os prognósticos era a Bélgica favorita para a França em muitos lugares e não era. Quem analisou, quem estava assistindo a Copa do Mundo via que a França estava mais encorpada que a Bélgica e não foi à toa com 1-0. Então, o problema da Bélgica é a pressão. Agora, se a imprensa, se a mídia esquecer a Bélgica, já tá achando ela de fracassada e focar em outras seleções como Inglaterra e França, aí é uma boa chance. Aí é uma ótima chance. Porque aí é uma geração que vai ter Lukaku, De Bruyne. Hazard eu não confio muito pela questão física, mas vai ter outros jogadores É.
em meio de temporada. Imagina um De Bruyne em meio de temporada voando no Manchester City chegando na Copa do Mundo. É complicado. Então, Tem o Mertens também, né? tem o Mertens também. O problema da Bélgica é físico, né? É impressionante. É. Não consegue jogar inteiro. Sempre tem um desfalque. Ou é o Mertens, ou é o Hazard, ou é o De Bruyne, ou é o Lukaku, ou é o Carrasco. É impressionante. E vai lembrar, né? O Roberto Martinez, caso o Tite saia, é uma das opções para o Brasil. Isso já vem sendo ventilado É. por pessoas que conversam ali na CBF. Caso o Tite saia e procure algum treinador, esse da Bélgica pode ser um caminho para a seleção brasileira. E aí, já falando assim, a gente falou de seleções, eu concordo também. Acho que esse é meu top 4, assim, se a Itália for para a Copa, né? Isso. É, Ela seria minha terceira, mas como vai para repescagem, não tem como colocar na frente da Bélgica. exato, exato. Mas enfim. É, e aí, jogadores você acha que a gente pode ter como destaque nessa Copa? E aí eu não falo de título, não. Tô falando de jogadores de destaque, né? A gente sempre espera muito do Cristiano Ronaldo, do Messi, do próprio Neymar. Tem o De Bruyne, o Jorginho. Eu tô falando de jogadores que vêm se destacando muito. Mbappé, Harry Kane. Você espera desses bastante mesmo, Leandro? Você tá esperando de algum jogador assim que talvez ninguém esteja esperando, assim? Tem alguns nomes que você possa ali especular para 2022. O grande nome é o Salah. O Salah tem tudo para fazer talvez a melhor Copa que um africano já fez até hoje, né? Até então a do regime lá em 90. Fora O do regime problema lá é em... que é só ele, né? Então, essa questão. Mas tratando-se de questões individuais, a expectativa é alta no Salah, até pelo fato de 2018, por conta do Sérgio Ramos, né, ter beneficiado nisso, ele não foi bem, né, pela aquela questão do ombro. Tem esses que você citou, tem nomes ali que fazem uma grande temporada europeia e que estarão na Copa, que é o atacante da Fiorentina, por exemplo, essa querida Fiorentina aí de Batistuta, que é o Valjovic, número absurdo, 16 gols em 15 jogos, um número absurdo, no campeonato italiano, não é no campeonato português, no campeonato belga. E ele é um cara de 21 anos e que vai estar na Copa com 22, possivelmente em um outro clube. Então é um nome que podemos ficar de olho aí. O atacante da Sérvia, que já é titular da seleção da Sérvia. Seleção da Sérvia também, que é uma seleção bem interessante. E tem nomes ali, aí indo para o continente sul-americano, temos a questão do Lautaro Martinez. O Lautaro Martinez tem tudo para fazer a Tem. grande Copa, juntamente com o Messi. Aqui no Virou o Brasil, centroavante da seleção, né? virou centroavante e irretocável. Não tem outro nome ali que substitua ele. Aqui no Uhum. Brasil, o Rafinha pode ser o grande nome. O Rafinha que faz uma grande temporada no Leeds. É que para nós, o Rafinha Rafinha que já foi, está esperando. que foi pro São Paulo, né? Não, graças a Deus, não é esse caso. Graças a Deus. Mas até acho que o Antony ou o Vinícius Júnior, quem sabe. É que o Vinícius Júnior parece não ter a confiança do Tite. Mas podem ser nomes ali que façam uma grande Copa. E ainda para outras seleções, temos o Zapata na seleção colombiana, que faz uma ótima temporada no Atalanta. Então, e ainda lá para a CONCACAF, tem a geração dos Estados Unidos, né? Uma geração muito talentosa, do Dest, do Pulisic, enfim. Tem a questão do México, também com o Lozano, que joga no Napoli. Tem nomes interessantes. O problema é, né? A questão é, né? Contusões, questões físicas. Em tese teremos menos, mas tomara que todo mundo bem, não vai fugir muito de De Bruyne, Salah, Cristiano Ronaldo, caso vá, enfim. É, também, concordo. Acho que é bem por aí mesmo. Mas um destaque só, que você acha, vai, falando agora, só pra... Aí eu falo Um, um destaque. Que você acha que vai ser o craque da Copa hoje? quem que eu acho que vai ser o craque da É, Copa? se a Copa fosse... Sancho. 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 Você. Não, mas é aposta, assim, eu tô indo fora dos de sempre, sabe? Eu vou... aposta. Eu vou com o nome É, inglês, mas é que ele já é um nome credenciado, porém ele ainda não... Que é o Harry Kane. Harry Kane, né? Harry Kane. Eu acho que é a Copa dele. Sabe um jogador, um que eu gosto muito, um dos que eu mais gosto dessa seleção da Inglaterra, mas ele oscila ainda. É o Grealish, sabia?
O Grealish é muito talentoso. É muito talentoso. Ele é muito bom. Só que ele perdeu um gol outro dia que, pelo amor de Deus, Grealish, pelo City, velho. Mas, cara, eu achei ele muito bom. Tipo, na Eurocopa eu ficava. Ele era um nome que eu ficava assim, meu Deus, Southgate, põe o Grealish, pelo amor de Deus, velho. Não, Mas e o problema é que o Grealish, no meu ver, ele é muito mais jogador que o Sterling, mais facilmente. Só que na seleção inglesa é impressionante a o produtividade que do o Sterling. Sterling faz? Ele joga demais na Vi- seleção, então tipo, Ele ele vira que outro jogador. Ele ele que vira pode ser outro um grande jogador do nome, sabe? clube. Exato. Pode, Ele me pode, lembra o pode. Podolski na Alemanha. O Podolski era basicamente o Sterling versão alemã. Jogava mais ou menos no Bayern, mas na seleção o Podolski se transformava. A Copa de 2010 foi um exemplo disso lá. Aqui jogou contra a Inglaterra nas oitavas. Então, é a versão E Podolski eu aí acho que do. 2014 ele foi muito como uma homenagem, sabe? Exato, exato. É, uma homenagem pro Podolski. Exatamente para Mas 2006, por exemplo. fez demais. E era promessa, né? Era promessa. Foi um nome que ninguém esperava que fez uma grande Copa. Exato. Mas, ó, eu ainda acredito. Mas se for para pegar um nome grande, eu ainda acredito. Eu não acredito que a Argentina vá longe, mas eu ainda acredito que o Messi possa fazer uma grande Copa. É. Seria bom pro futebol, né? Ter Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a Itália vai ganhar. E detalhe, É. eu tenho dúvida se Portugal passa da Turquia, que a Turquia vem crescente. Mas supondo que tem embaixo de Itália e Portugal, acho que a Itália vence. Então vai ser triste a última Copa do Messi, em tese, não ser a última do Cristiano Ronaldo. É que o Cristiano Ronaldo, ele tem um nível de exigência absurdo que eu acho que ele está em 2026 sim. Não sei se o Messi estaria, mas enfim. É Então, polêmico. isso que eu queria debater agora. Serão as despedidas de Messi e Cristiano Ronaldo? Cara, eu acho que mesmo o Cristiano, mesmo o nível do Cristiano sendo absurdo, eu acho que É muita 2026, coisa. hein? É 41 anos Cara, também. então, pode acontecer, mas seria muita coisa, né? Ele tem 36 hoje. O Messi com certeza não, porque O o Messi, Messi acho que ele tem isso também, ele tem 35, acho. E o Cristiano, realmente, pelo porte físico, poderia chegar. Não, tem 34, ele teria 37, mas não dá pro Messi, porque ele não é um jogador tão físico assim, né? Diferente do Cristiano. Claro que se eu fosse apostar em um dos dois para apostar que vai, é o Cristiano, claro. Mas eu acho que não sei, cara. Só que aí pode acontecer se ele for para 2026, aí sim pode acontecer dos dois ter o mesmo número de copas, né? E uma só jogadas em anos diferentes. Mas eu acho é, que são as despedidas dos dois, Leandro, sinceramente. e o interessante é que a melhor Copa do Cristiano Ronaldo foi a primeira, né? Esse que é o detalhe, né? A melhor Copa assim que ele teve de desempenho barra resultado foi a primeira. Foi o quarto lugar, foi o Foi quarto quarto. lugar, né? Quarto. Quarto lugar. Aquela seleção que O tinha Figo, tinha Deco, né? Davi Tinha o Silva, Maniche, Nuno o, Gomes, grande Nuno Gomes, o Pauleta, Pauleta já. Inclusive acho que o Pauleta também foi mais por conta também dessa questão de última Copa. E Ricardo o Carvalho na zaga, né? Isso, e Ricardo Carvalho já naquela época do Chelsea. O Cristiano Ronaldo tem uma atuação contra a Holanda, se não me engano, nas oitavas, espetacular. Tipo, a Holanda, tipo, uma atuação muito, muito boa de um jogador muito jovem na época, mas já amadurecido. Em 2010, fisicamente não está bem. 2014, fisicamente não está bem. 2018 é uma Copa muito boa dele de desempenho. Talvez a melhor até do que 2006. Só que o resultado não compensou, né? Cai para o Uruguai nas oitavas. O Messi não. O Messi ele vai bem em 2006, aí mal em 2010, vai muito bem em 2014 e aí em 2018 ele não vai tão bem. Então o Messi foi, Eu acho que se eu fosse 2018 colocar, eu acho que 2018 foi ok. Foi melhor que 2010. ok. Foi até, ok. até, até acho que em Copas do Mundo o Messi jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Só Também que se acho. não me engano, e por isso, pro Cristiano Ronaldo, é o que o Cristiano Ronaldo não vai para a Copa do Mundo por causa disso. Mas seria muito bacana ter essa concretização, né? Ter essa questão final, né?
dos dois em Copas do Mundo, né? Para fazer Seria. questão interessante. Mas eu, É, se, em 2014, para quem não lembra, ele foi eleito o melhor jogador da Copa, né? não seria o meu voto, mas não foi absurdo. Não, Para mim não, seria o Robin. injustamente. Para Para mim mim, seria o Robin. injustamente. Para mim Eu voto também, seria no Robin. injustamente, na minha visão. Mas Mas foi, é né? aquele justamente que você fala, é injusto, mas não é um absurdo, né? É diferente desse último prêmio de melhor do mundo. É, é. É, que esse aí não, esse aí foi muito forçado. Foi. Eu sou fã do Messi, mas não dava, velho. Essa aí foi muito Mas você politicagem, acha velho. que o The Best vai dar pro Messi também? Não duvido, velho. Porque foi uma questão tão polêmica que eu não sei se a FIFA vai manter o caminho da França É, muito bom. Eu é, acho que ela vai virar, acho que ela vai dar uma curva ali. pro Leva, né? Ou pro Jorginho, por exemplo. A O FIFA Leva é gosta de. outro, né? Que pode se destacar dependendo do. Se a Polônia, eu não sei como a Polônia, se a Polônia tá, já tem Não, tá na chance. repescagem. Tá na repescagem. Então, pode ir. Pode ir, mas o nível da Polônia é um nível muito baixo. É. É, eu não me recordo quem a Polônia enfrenta, mas até comentei no dia do sorteio que eu não vejo a Polônia nem chegando na final dessa repescagem. A Polônia que é treinada pelo Paulo Souza, que é um dos treinadores que o Flamengo está de olho. Ele é um treinador muito complicado de lidar. Até acho que vai ser um péssimo nome para o Flamengo caso concretize essa contratação, porque ele é um cara difícil. O Paulo Souza é o tipo do cara que colocaria o Gabigol numa quarta de final de Libertadores no banco. Ele é desse. A E ele Polônia, já fez. a Polo, a Polônia tá ferrada. Tá na chave B com Rússia, Suécia e Então, República Tcheca. exato. Eu não vejo a Polônia chegando nem na final dessa Né? repescagem aí. Eu já vejo ela cair na. Por quê? Ah, tem o Lewandowski. Beleza, tem o Lewandowski, que é um cara diferenciado, um baita jogador. Mas o coletivo da Polônia é muito abaixo. É a A- mesma coisa a- do Egito ter o Salah só. exato, exato. Só que a Polônia, em tese, teria mais recursos que o Egito, e não tem. Vale lembrar, Aham. né? A Polônia ficou fora do mata-mata da última Copa. Num grupo que tinha Senegal, Japão, e eu não me recordo qual foi a outra seleção, mas ficou fora. E em último colocado, inclusive. Eu sei que era Senegal, Japão, não lembro outra seleção. Era. Não era Colômbia? Colômbia? Acho que era Acho que era Colômbia. Colômbia. Era Colômbia. E ficou fora. E se você analisasse anteriormente, era a Colômbia em primeiro lugar. Ao lado, talvez, Senegal. Por conta ali de Mané e Koulibaly muito bem com suas equipes na Europa. Então, infelizmente, eu acho que não veremos Lewandowski. Só que tem essa questão. Não seria a última do Lewandowski. O Lewandowski tem condições de mais uma. Então, pelo menos, não temos essa questão de 3 últimas Copas, né? De Lewandowski, Não, Messi e Cristiano Ronaldo. Não. não. Lewandowski tem mais uma, eu acho. É. E aí a gente torce. Eu, sinceramente, torço caso Portugal vá para a Copa, para os dois fazerem uma boa Copa, porque é a última, sabe? Seria legal se enfrentasse, né? De Seria alguma maneira, legal. Portugal e Argentina é legal. Quase que a Champions deu essa, né? Na prévia lá do sorteio lá, né? Mas O infelizmente Messi, teve que. o Messi que ainda não mostrou muita coisa no Paris, né? Não, mas aí é muito mais pelo técnico, na minha opinião. Sim. Mas esse é outro debate, né? É. Grande Pochettino, inclusive. Grande Pochettino. Ó, você falou aqui, ô Leandro, foi isso mesmo. Classificaram Colômbia e Japão, assim, com Ela foi Japão em e última, né? foi com 3 pontos. Ela Ela ficou ganhou do Japão. Na última rodada ganhou do Japão, mas tomou 2-1 do Senegal e 3-0 da Colômbia, né? E só que foi pau a pau até a última rodada. O Japão perdeu, deu uma sorte do caramba, porque o Senegal perdeu para a Colômbia também. Foi então. por isso, porque estava muito mais confortável para o Japão classificar e foi bem apertado. E lembrando, Foi né? O Japão quase enfrentou o Brasil nessa Copa. exatamente. Uma seleção que eu não sei, eu tava com uma aposta nessa última Copa na Islândia, velho. Que chegou lá foi uma É. vergonha, velho. Chegou lá foi uma vergonha, não jogou Mas a minha nada, empatou. principal aposta de seleções que ninguém dá nada era a Dinamarca. Só que aí a Dinamarca enfrentou a sensação que foi a Croácia.
Mas a Dinamarca, eu vi a Dinamarca muito forte para chegar em semifinal. Só que não chegou nem Sim, nas quartas, chegou nas oitavas. sim, Vai cair nos exatamente. pênaltis, pelo menos. Exatamente. Bom, Leandro, nosso tempo está acabando aqui. É, tem mais algo aí? Alguma que você quer comentar aí de expectativa para 2022, para a Copa? Ah, é mais uma torcida, né? É, até o momento, falamos como jornalista, como pessoas que estão analisando o que estamos vendo e a projeção do que estamos vendo para 2022. Mas agora, essa reta final de programa, falar como torcedor, né? Da questão do Hexa, né? Tomara que as coisas se resolvam. Tomara que o Brasil enfrente os melhores e vence os melhores. Eu não sou muito daquela torcida de, tomara que o Brasil enfrente todas as seleções possíveis ruins no mata-mata só para no final pegar alguém. Não, já tem que pegar alguém já nas oitavas, já para mostrar força, pra Exatamente. mostrar. A Eu França quero fez isso. grandes jogos. Exato. A França, ela não faz uma boa fase de grupos, fazendo jogos ruins contra a Austrália e Peru, por exemplo, e já pega a Argentina nas oitavas. Aquele 4-3 E que foi o foi melhor jogo o da Copa, oxigênio. E na minha foi opinião. a da Copa. E aquele jogo foi o oxigênio para a França vencer Uruguai, Bélgica e Croácia. Então, o Brasil, independentemente de fazer uma fase de grupos mal e passe, tem que ter um oxigênio nas oitavas. Tem que pegar uma força. E aí, dentro dessa força, criar corpo e o pentacampeonato nas costas ser ali proporcional aos rendimentos futuros darem o ex. Então, uma torcida para a seleção brasileira, apesar, né, de Tá. Uma pergunta, Thomas. De todas as Copas, inclusive essa pergunta foi feita pelo Tiagão. De todas as Copas do mundo até o momento, pós 2002, essa é a menos expectativa? Pós 2002, Pós 2002. para o Brasil, É. não. 2010 eu tinha menos. Você tinha menos? 2010 o nível era muito Porque abaixo dá a ainda. sensação que essa seleção é que tem menos expectativa. Da torcida em si, por ela. Ah, não, você tá falando da minha expectativa ou o que eu vejo Não, da. a sua. Não, A a minha é sua. 2010 menos que essa. Mas 2010 essa é menos. a segunda menos. Então. Não, 2010 o time, o Dunga não convocou. O único jogador no banco que tinha para mudar alguma, para criar jogada alguma coisa era o Nilmar. De resto, não eram jogadores bons, mas não eram Ele técnicos levou Júlio assim, Batista. sabe? Ele levou Júlio Batista. Exato. Com todo respeito ao Júlio Batista, jogava muito, decidiu contra a Argentina, mas não é o criador, sabe? Então, tipo, tinha ali a escalação, tinha ali no campo tinha o Kaká, o Elano, o Robinho e o Luiz Fabiano, que era um ótimo quarteto ofensivo, mas se um tivesse que sair, ferrou, entendeu? Tinha só o Neymar, né, pra... E ele podia ter convocado o Ronaldinho Gaúcho, ele podia ter já convocado o Neymar, o Ganso estava jogando muita bola também, mas era um O garoto, ele Adriano, não né? quis convocar. O próprio Ronaldo Fenômeno, né? Ainda tinha, ainda Tinha. tinha no Corinthians, tal, não convocaria, mas convocaria Mas outros, imagina, né? imagina 2-1 Holanda, você coloca Ronaldo, Adriano e Ronaldinho, por exemplo. É Pois 30 é, minutos, eles não vão jogar 90. 30 minutos não tem questão física, tem questão técnica. pois Então, é. enfim. Eu acho que ainda tinha mais possibilidades até que hoje, mas, por exemplo, você pega, a gente sabe mais ou menos a base da convocação daqui em abril, né? É mais ou menos essa convocação eu acho melhor do que a de 2010. 8 nomes já estão na Copa. Que é Alisson, Uhum. Danilo, Thiago Silva, Militão, Alexandre, Fred, Casemiro, Neymar e Rafinha. 8 já estão. E o Paquetá, vai 9. Você, né? Falta um. Estarei lá. Falta 2, né? Um 9 mesmo. Falta. Em tese, o Jesus É. está na Copa também, né? O Jesus eu acho que vai também. Mas enfim, vamos acompanhar aí, né? Leandro, muito obrigado aí por esse
por estar aqui comigo nesse especial aí sobre a Copa de 2022 que a gente fez. Vem mais especiais aí. Acompanha aí que a gente está fazendo alguns especiais aí para vocês e já espero que vocês tenham passado um bom, para todos nós ouvintes, tenham passado uma boa virada, que seja tudo, que seja um 2022 espetacular para todo mundo. Leandro, muito obrigado. Satisfação imensa, Thomas. Das suas palavras, passou a minha aí pro pessoal aí, passando minha virada aí. Tudo tem acontecido da melhor forma. E tem mais gravação, né? Tem outros temas aí importantes, então o pessoal ficar ligado aí que tem bastante assunto interessante. É isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse especial da Copa de 2022. Um beijo, um abraço. Eu sou o Thomas Lagoa. E, e, e. Tchau!